Bom dia, queridos, graça e paz. Que coisa maravilhosa nós estarmos juntos aqui de volta com a nossa EBD, ainda que virtual, mas o espírito é o mesmo e eu creio que vai ser um tempo muito bom de edificação. Bom, nós vamos começar uma série na Carta de Tiago, uma série de ensinos sobre sabedoria e fé e como adquirir de fato essa sabedoria para agir em tempos tão difíceis como esses, né? E nós denominamos essa série de estudos sob o título Pandemia, Sabedoria e Fé. Para isso, eu queria ler com vocês, sem mais delongas, quero ler Tiago, capítulo 1. Vamos lá? Estou aqui com o Levi também me ajudando, está aqui do meu lado. E abra sua Bíblia aí, já que é um estudo bíblico, né? Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler agora Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Quero só lembrar que eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, atualizada, ok? E primeiro eu quero falar do contexto em que foi escrita a carta de Tiago, né? Foi escrito em 62 depois de Cristo e foi escrito e destinada essa carta para as 12 tribos da dispersão. Vou falar agora sobre o que significa dispersão, né? E antes disso eu quero falar de quem era Tiago, porque na época de Jesus haviam 4 Tiagos. Veja aí na sua tela quem eram esses Tiagos. Nós tínhamos aí o primeiro Tiago, que era o filho de Zebedeu e irmão de João, eram os discípulos de Jesus, dos quais Jesus os chamou de filhos do trovão. Então tinha Tiago e João, que eram irmãos e eram discípulos de Jesus. Isso está em Mateus 4. O segundo Tiago era um pai de Judas, o discípulo, não o traidor, né? Esse Judas aqui era o que escreveu o livro de Judas e era discípulo de Jesus também. O terceiro Tiago é o filho de Alfeu, em Mateus 10, 3 e Atos 1, 3. E o quarto Tiago é o filho de José e Maria, por sua vez, irmão de Jesus, e é desse Tiago que eu quero falar, né? Foi esse Tiago que escreveu a carta da qual nós vamos estudar hoje, a carta de Tiago. E foi endereçada para as 12 tribos da dispersão. Dispersão significa ou diáspora, né? Foi um termo usado pelos discípulos para identificar as 12 tribos que foram dispersas durante a perseguição do cristianismo. A igreja começa em Jerusalém e, a princípio, Tiago, o irmão de Jesus, ele se armou um pouco quanto ao ministério de Jesus, mas há um texto em Coríntios onde Jesus, depois de ressurrecto, ele encontra Tiago. E pelo que nós lemos em Coríntios, Tiago teve um reencontro com Jesus e respondeu ao chamado para o ministério pastoral, assumindo então a igreja de Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém. Mas começa uma perseguição por Saulo, né? Perseguidor da igreja. Então, Saulo começa a perseguir a igreja e começou em Atos 7 pela perseguição na vida de Estevão. Estevão foi apedrejado e Paulo, último versículo de Atos 7, diz que Paulo consentia naquele apedrejamento e que ele aplaudiu depois daquilo. Logo em seguida, em Atos 8, tem aí na nossa tela, Atos 8, 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres cristãos.
e os levava à prisão. Então, Paulo perseguia de tal maneira que ele entrava nas casas arrastando os cristãos e os levando para a prisão. E começou tamanha perseguição a ponto de os cristãos saírem dessa região de Jerusalém, ficando ali só alguns apóstolos, né? E em Atos 11, nós temos a descrição, nós até separamos um mapa aí que dá uma noção muito boa da localidade para onde foram essas 12 tribos. Em Atos 11, esse texto que está aí também na sua tela, em Atos 11, de 19 a 30, é tão maravilhoso ler esse texto, amados. Eu vou evitar de ler aqui por causa do nosso tempo, que é bem sucinto, né? Mas eu gostaria que os irmãos lessem em casa. Anote esse texto e leia. Faço questão que você leia, porque aí nós temos uma descrição clara de como agiram os cristãos nessa ocasião. Eles saíram de Jerusalém, da igreja em Jerusalém, onde ali ficavam a maioria dos cristãos recém-convertidos. Eles saíram dali e se espalharam nessa região da Síria, né? Uns foram para Antioquia, outros foram para Chipre e outros foram para Fenícia, todos ali na região da Síria, né? E saíram do destino de Jerusalém, da igreja em Jerusalém, onde Tiago era o pastor, e então se espalharam nessas regiões aqui da Síria. E então começaram, os cristãos de Antioquia, que foram para Antioquia, começaram a divulgar o evangelho. Então, apesar da perseguição, a igreja não parou. A igreja começou a se espalhar. Por isso que dispersão, para os discípulos, eles colocaram esse nome de dispersão, mas para eles o significado de dispersão ou diáspora no grego significa espalhar sementes. Para os discípulos, significou espalhar a semente do evangelho. Então, os cristãos que estavam ali em Antioquia começaram a falar do amor de Deus, começaram a anunciar o evangelho, anunciar a morte e ressurreição de Jesus e anunciar o evangelho que Jesus deixara. Então, a igreja começou a crescer de tal maneira, e nesse mesmo texto de Atos 11, de 19 a 30, vocês vão ver a história de que logo depois, Tiago e os discípulos enviaram para a igreja de Antioquia, enviaram a Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de temor e fé, um homem bom e generoso. Mas quem que leva junto, quem Barnabé levou junto? Logo, um tempo depois que os irmãos estavam em Antioquia, veja logo depois em Atos 9 quem se converte. Saulo de Tarso. Jesus encontra com ele em Damasco e então mostra a ele o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Então, nesse encontro, Jesus disse: vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Saulo tem um encontro com Jesus em Atos 9 e passa um tempo ali também na região da Galácia, né? Que depois que ele se converteu, logo depois ele foi para a Galácia, ali ficou 3 anos. Mas depois ele é chamado pelos discípulos e é enviado para Antioquia. Quem vai com Barnabé para consolar os discípulos, os cristãos em Antioquia? Saulo de Tarso. Uma vez perseguidor da igreja, agora se tornou o consolador da igreja em Antioquia. Foi juntamente com Barnabé e ali ficaram 1 ano, auxiliando no pastoreio de Antioquia, até que depois eles se dividem, né? Mas Paulo, então, acompanha a Barnabé
para consolar a igreja em Antioquia. Então, quando Tiago escreveu essa carta para os cristãos que estavam nas 12 tribos, nessas cidades, nas 12 tribos dispersas, estavam em Antioquia, em Chipre e na Fenícia, haviam características de imaturidade no meio desses cristãos. Eram novos na fé e estavam ainda numa transição da lei, do judaísmo e a graça, né? Entre a lei e a graça. Então, eles estavam numa fase de transição do aprendizado da lei para a graça. Havia ainda muita imaturidade no meio desses cristãos. Então, o contexto da carta de Tiago é que, no capítulo 1, havia impaciência em meio às dificuldades e falta de sabedoria entre esses cristãos. Havia também uma contradição entre a fé e a verdade no capítulo 2. No capítulo 3, havia falta de controle da língua, os irmãos não estavam sabendo usar direito o falar, né? E no capítulo 4, origem das contendas, do pecado e o meio para vencê-las. E no capítulo 5, uma má administração dos bens, eles não estavam sabendo lidar com as riquezas adquiridas. Então, é o contexto da carta de Tiago, é isso aí. Mas eu quero falar agora de Tiago, capítulo 1, de 1 a 4, onde Tiago fala, instrui os irmãos que estavam nessa dispersão a respeito das provações que eles estavam passando. Nesse texto de capítulo 11, de Atos capítulo 11, de 19 a 30, mais lá no final do versículo 25 a 30, por aí, vocês vão ver que foi junto com Paulo e Barnabé, alguns profetas foram junto. E um profeta chamado Ágabo, ele tinha profetizado, usado pelo Espírito Santo, que viria uma fome sobre os cristãos, sobre aquela região. E, de fato, logo depois veio uma fome, além da perseguição também que continuava. Agora, não mais por Saulo, né? Mas ainda pelos judeus ortodoxos. Então, Tiago instrui os irmãos de como eles deviam proceder diante das provações e mostra àqueles irmãos que havia benefício por meio das provações. Então, eu quero ler com vocês novamente aqui, do versículo 2 em diante, e mostrar que há benefícios no meio das provações. Há benefícios no meio dessa pandemia, que por si é uma provação, né? Então, Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. O que Tiago estava dizendo? Veja bem, parece uma controvérsia dizer tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. O que Tiago estava dizendo não é para nós nos alegrarmos na aprovação, não é para nós nos alegrarmos diante de uma pandemia, do problema em si, de uma pandemia como essa. Como a gente vai se alegrar diante disso? Claro que não. Não é uma alegria pela aprovação em si, mas é nos alegrarmos nas certezas e convicções de fé, de que todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso está escrito lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Isso não está especificado se são só coisas boas ou se as ruins. Então, isso significa que são todas as coisas. Conversando com uma irmã, nesse período, ela
disse a mim, pastora, será que de fato alguma coisa boa vai surgir disso? Será que de fato, como isso vai cooperar para o nosso bem, né? Diante de tanta catástrofe, será que, de que maneira vai isso cooperar para o nosso bem? A minha única resposta é que a palavra não pode mentir, que Deus não é homem para que minta, e se ele falou, ele vai cumprir. Então, nós não entendemos. No momento, a gente não consegue entender, mas o que eu posso afirmar é que a Escritura diz que todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Quero te levar para um texto em Romanos, que fala também dos benefícios das provações. Em primeiro lugar, eu quero falar, antes de ler esse texto, do que é tribulação, porque a provação e tribulação é mais ou menos a mesma coisa. Tribulação é uma palavra de origem grega que significa pressão. E isso me faz lembrar dos frutos na época de Jesus, de dois frutos muito importantes na cultura judaica, que é a uva e a azeitona, que é o fruto da oliveira. Esses dois frutos, para serem extraídos deles, uma das maiores e mais importantes essências na cultura de Israel era o azeite e o vinho, né? O vinho era extraído da uva e o azeite da oliva, e esses dois, essas duas essências eram tão importantes para Israel, né? E além de fazer parte da economia de Israel, tinha um significado espiritual muito profundo. Mas para se extrair a uva, ela tinha que ir para o lagar, e ali as uvas eram pisadas e amassadas, bem como a oliva era levada também para uma prensa até se extrair o azeite. Isso me faz lembrar de como Jesus foi levado para o Getsemane, e ali foi como se fosse uma prensa, onde Jesus foi imprensado, ele sofreu dura pressão, a ponto do seu suor se tornar em sangue. Então, Jesus sofreu ali uma dor, uma tribulação e uma provação profunda, mas ele sabia que aquela provação ia redundar num peso eterno de glória. Nós vamos ler esse texto de 2 Coríntios daqui a pouquinho. Mas eu quero ler Romanos capítulo 5, onde Paulo, já convertido agora, escreve aos cristãos de Roma e diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, o quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo aqui está falando dessa mesma tribulação, queridos. E que essa tribulação vai produzir benefícios em nós. Ela vai produzir perseverança, vai produzir experiência e vai produzir esperança. Pode deixar ele ali. Então, o que Paulo nos dá aqui também são certezas e convicções de fé, porque apesar dessa tribulação, ele já começa nos dando uma certeza que nós já fomos justificados pela fé e, portanto, apesar de vivermos tribulações, nós temos uma paz com Deus que excede a todo entendimento, uma paz que nos traz para uma vida de equilíbrio. Então, essa paz, ela nos permanece de uma maneira firmada na fé,
em que nós seremos aprovados e confirmados na fé, o que Tiago diz lá. Ele diz que, sabendo que a nossa fé será confirmada. Vamos aqui mais para frente. Eu quero falar esse texto de Pedro. Queridos, Pedro expressa isso de uma maneira tão poderosa. Pedro fala da aprovação da nossa fé. Vejam só. Pedro diz assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, embora provado pelo fogo, redunde em glória, honra e louvor na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Então vejam só, Paulo explica que essa fé, ela é mais preciosa do que o ouro perecível. E quando passa por tribulação, é como se passasse pelo fogo, e por isso é aprovada. E sendo aprovada, vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem mesmo não havendo visto, nós amamos e esperamos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18, Paulo também fala de uma maneira tão poderosa que, apesar das tribulações, nós não desfalecemos, né? Olha só. Ele nos dá aqui certezas de fé. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo aqui é que tudo que nós vivemos aqui nesse mundo, toda tribulação, toda provação, não é mais que uma leve e momentânea tribulação. E ainda assim, essa provação ou toda tribulação produzirá um eterno peso de glória na nossa vida, assim como aquela prensa de Jesus lá no Getsemane produziu um eterno peso de glória. Qual foi o peso de glória que produziu? É que a morte de Jesus na cruz, quando ele foi para a cruz, redundou no cumprimento do plano de Deus para a salvação de todo aquele que cresce. Então, hoje, nós fomos alcançados por essa glória, a glória da cruz. Fomos salvos por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Então, esse sofrimento de Jesus redundou em louvor, em glória e honra ao Pai. E hoje nós podemos desfrutar de tudo isso, né? Hoje nós podemos desfrutar do peso dessa glória que foi manifesto por meio de Jesus. Então, voltando um pouco para a vida dos cristãos, quando eu disse que esse profeta chamado Ágabo, ele profetizou que viria fome sobre os cristãos, e de fato veio, mas a igreja em Jerusalém, os irmãos se levantaram com socorro bem presente. Então, segundo esse texto de Atos 11, cada irmão se levantava para ajudar segundo as suas condições, segundo as suas posses. Todos eles abençoavam os irmãos e assim todos eles foram supridos. Mas apesar de toda tribulação, de toda perseguição, de eles passarem lutas econômicas, passarem também um tempo de fome ali, e sendo supridos e sustentados pelos irmãos de Jerusalém,
ainda assim, eles não pararam de pregar o evangelho, não pararam de falar do amor de Deus, e a igreja se espalhou na região da Síria. Aí foi se espalhando também por Roma, né? Então, queridos, trazendo para o contexto que estamos vivendo, e eu fiz uma postagem esses dias dizendo, a igreja não vai parar, porque as boas novas do Senhor, elas não param, elas vão de geração em geração, e a cada dia o evangelho está sendo anunciado de forma acelerada. Quantos irmãos têm se levantado para anunciarem? As igrejas têm ido para as redes sociais, para as mídias, e o evangelho tem sido anunciado. Então, mesmo vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter essas verdades encravadas no nosso coração, que apesar das enfermidades, das lutas, das dificuldades financeiras, das perdas de emprego, da dificuldade econômica, mundialmente nós estamos vivendo essa crise econômica, mas há um Deus que está no controle da história, há um Deus que é poderoso para nos guardar, e há um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar, então nós precisamos crer no que está escrito aqui em Tiago, que há benefícios no meio dessa provação. Há benefícios de tudo isso, nós vamos tirar lições, nós vamos adquirir experiência, vamos adquirir perseverança, vamos adquirir paciência e vamos adquirir esperança. E eu queria falar sobre a paciência. A paciência é um fruto do Espírito, né? E paciência não significa uma aceitação passiva das circunstâncias difíceis, mas a paciência é uma força interior cheia de coragem para resistir o dia mal. É uma força interior para esperar com confiança diante das tribulações. Isso significa paciência. Então, o Espírito Santo é quem produz em nós essa paciência. E as provações, elas vão produzir em nós todas essas características aí, né? A provação traz esses benefícios de nos ensinar a perseverar, nos trazer experiência, nos ajudar a desenvolver paciência e também esperança. Vejam só esse texto de Hebreus 6. Lendo Hebreus, nós entendemos que os heróis da fé, escrito lá em Hebreus capítulo 11, aqueles homens ali, está escrito lá em Hebreus que alguns foram traspassados ao meio, outros foram degolados, outros foram jogados na cova dos leões, outros foram jogados no fogo, né? Então, ainda assim, eles permaneceram crendo, confiando e esperando, né? E olha o que diz Hebreus 6:12, diz, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam ou herdaram as promessas. Esses heróis da fé herdaram as promessas pela paciência no meio da tribulação. Eles foram pacientes e esperaram com confiança nas promessas. Então, nenhuma crise, amados, financeira, nenhuma crise econômica, nenhuma crise de saúde, nada disso pode anular as promessas que nós já recebemos em Cristo Jesus. Nada disso pode anular as promessas tão eficazes que nós temos em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que essas promessas, Tiago estava aguçando isso nos irmãos.
trazendo eles para um nível de maturidade, fazendo eles entenderem que toda aquela tribulação, todas aquelas perseguições ia fazer com que eles fossem beneficiados por causa das promessas. Então, essas eram as certezas que eles tinham, as certezas das promessas. E hoje, trazendo para o nosso contexto, eu quero alegrar seu coração, ativar isso no seu coração, que há promessas para todo esse tempo difícil. Amém? E a minha palavra para você hoje é que é tempo de crer, é tempo de confiar no Senhor, é tempo de confiar no cuidado de Deus, é tempo de conhecer o Senhor mais e mais, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar conhecer o Senhor e os segredos ocultos em Deus. É tempo de buscar a sabedoria de Deus. E logo em seguida, Tiago começa falando a partir do versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 4, Tiago fala dos benefícios das provações, né? E depois, aqui do verso 5 ao verso 8, Tiago começa falando de como obter sabedoria, porque era tudo que eles precisavam nesse tempo, naquele tempo difícil. Tudo que eles precisavam era de sabedoria para fazer com que esse tempo difícil se tornasse em bênção, para adquirir desse tempo difícil, adquirirem perseverança, experiência, paciência e esperança. Então, para adquirir tudo isso no meio de uma tribulação, é preciso ter sabedoria. Então, Tiago diz aqui, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhes a dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é elevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Estudando aqui Tiago, queridos, em Tiago 4, verso 8, Tiago afirma lá no capítulo 4 que ele faz a seguinte afirmação: homem oscilante, limpai o vosso coração. O que Tiago estava querendo dizer é que era necessário, se alguém duvida do Senhor, se alguém duvida das promessas, era preciso limpar o coração dessa falta de fé, limpar o coração porque uma falta de fé significa sujeira no nosso coração. Então, Tiago diz, limpai, homem de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Tiago 4, 8. Não está aqui, mas você pode anotar e ler esse texto. Então, Tiago diz, limpem o vosso coração para que vocês sejam cheios de toda a sabedoria de Deus. Então, e essa sabedoria está disposta para nós. Queridos, eu estou estudando também as cartas de Coríntios, e juntamente com as mulheres, e nós estamos estudando 1 Coríntios, e lá a pastora Selma até que comentou no capítulo 2, fala algo tão poderoso. Ele pode pôr na tela grande para mim. Pode pôr na tela maior. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala algo tão poderoso. Não recordo o versículo agora, mas o apóstolo Paulo fala que antes da fundação do mundo, desde a eternidade, já havia uma sabedoria outrora escondida. É desse jeito o termo lá. Outrora escondida em Cristo Jesus, reservada para aqueles que o recebessem. Então, antes da fundação do mundo, já havia uma sabedoria escondida, outrora escondida em Cristo Jesus, reservada para aqueles que o recebessem como Senhor das suas vidas. Por isso que lá nesse mesmo capítulo de Coríntios diz que nós que já recebemos
a Jesus Cristo como Senhor, nós possuímos a mente de Cristo Jesus. Vejam o que significa isso, queridos. Nós precisamos desenvolver as nossas faculdades mentais com a sabedoria que outrora estava escondida, mas já nos foi revelada. Em Colossenses 2:3, nós temos esse texto aí na tela, diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Queridos, é acessível, é só buscar, e nós temos essa sabedoria liberada para nós. Eu quero falar também de Provérbios capítulo 9. Veja só, aqui o Salomão fala do banquete da sabedoria. Está dentro desse contexto de como adquirir sabedoria. Porque lá, na versão, aqui não está, mas na Bíblia está com o S maiúsculo. Sabedoria está com S maiúsculo. Então, aqui diz o seguinte, a sabedoria com S maiúsculo, e essa sabedoria significa que é Jesus. Ele é a verdadeira sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já imolou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Essa sabedoria que é Jesus, ele já edificou a sua casa, lavrando as suas 7 colunas. Essas 7 colunas está escrito em Isaías capítulo 11, verso 2, que são 7 Espíritos de Deus descritos lá. Espírito de temor, espírito de conselho, espírito de entendimento, espírito de sabedoria. Esqueci o restante agora, mas você pode ler aí. Mas são espírito de conhecimento do Senhor, são espírito de sabedoria, espírito de temor do Senhor. E então, em Jesus, onde estão escondidos toda a sabedoria e toda a ciência, nós temos livre acesso, porque o véu já foi rasgado. Lá em Hebreus diz que nós temos livre acesso, podemos entrar com livre acesso, porque o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos e termos plena liberdade com aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós podemos sentar no banquete da sabedoria, há uma mesa preparada para nós, é aquela mesma mesa descrita lá no Salmo 23, uma mesa que nos é posta no deserto, na presença dos nossos inimigos, na presença de toda a tribulação, na presença de toda provação, é nos posto um banquete de sabedoria, para sabermos lidar com essas provações. Então, a sabedoria é reservada para mim e para você. Amém? E quero falar também de Isaías 55. Vejam a exclamação do profeta Isaías, queridos. Ele diz: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Queridos, vinho e leite significa suprimento dos céus. Nós podemos nos sentar na mesa do Pai e mergulharmos e desfrutarmos do banquete. Há vinho e leite, há pão e mel. Há um texto em um dos Salmos, acho que Salmo 86, que diz que, ou 84, mas que é o Senhor exclamando: ah, se o meu povo me buscasse, ah, se Israel andasse na minha presença, eu sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Há sustento, a provisão do céu, tanto de sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quanto das profundidades das riquezas e do amor de Deus para nós. Então, como diz Isaías aqui no verso 6, ainda no capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Jeremias também ainda dizia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então, há uma sabedoria de Deus reservada para nós, para sabermos lidar com as circunstâncias difíceis. Tiago estava ensinando isso para a igreja, para as 12 tribos dispersas, né? Apesar das lutas, mas eles tinham ali certezas do amor de Deus, certezas de que tinha benefícios em tudo aquilo, certezas de que tinha uma sabedoria reservada para eles, para saber lidar com tudo aquilo e saírem aprovados como ouro. E olha que promessa que temos aqui ainda. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Queridos, olha que coisa mais tremenda. As árvores nós vamos sair tão aprovados que as árvores dos campos baterão palmas para nós. Isso quer dizer, a natureza vai vibrar com alegria do tanto que nós sairemos aprovados de tudo isso. A natureza fala também. Do mesmo jeito que nós aguardamos redenção, aguardamos livramento, da mesma maneira, a natureza também sofre e aguarda a redenção. Então, nós podemos, queridos, sair aprovados de tudo isso, com uma fé confirmada e aprovada, como bem disse o apóstolo Pedro, né? E aqui ainda em Isaías 30, eu quero encerrar com esse texto, onde nós temos aqui numerosas promessas que foram ditas a Sião. E nós somos a Sião de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Vejam o que diz Isaías 30. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Sabe o que significa isso, queridos? Deus espera um posicionamento nosso de dependência, de confiança, de fé, de uma fé inabalável, não uma fé oscilante como a onda do mar, mas uma fé inabalável, uma fé firme nas promessas e naquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel e não pode mentir. Então, Deus espera o nosso posicionamento de fé para que Ele exerça sobre nós a sua misericórdia. A impossibilidade para Deus agir é apenas a falta de fé. Onde há fé, há o Espírito do Senhor, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, olha o verso 19, diz assim: na verdade, o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Aleluia, queridos. Há promessa de vitória para nós, há promessa de que o choro cessará, há promessa de que nós seremos assistidos pelo Senhor, há promessa que Ele ouvirá o nosso clamor. Olha o verso 20. Embora vos dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Antes os teus olhos os verão, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando vos desviardes para a direita e para a esquerda, você ouvirá uma voz. O cuidado de Deus conosco é tão grande, queridos. A palavra de Deus é fiel. Em Tiago 4:5 diz que Ele nos sustenta, que Ele cuida de nós com ciúme de pai. E esse cuidado é que faz com que essa voz do Senhor, ela sussurre no nosso ouvido, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor troveja sobre as águas. Então, as águas são os tumultos
os turbilhões na nossa vida, a voz do Senhor troveja e acalma as tempestades. Também, nesse mesmo salmo, diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano têm raízes profundas. Então, toda raiz de iniquidade, toda raiz de amargura, de incertezas, de insegurança, a voz do Senhor é poderosa para destruir essas fortalezas e nos firmar em lugar alto. Há um Deus que cuida de mim e de você. Há um Deus que tem benefícios para trazer de toda essa pandemia e para isso Ele quer nos dar uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria que estão escondidas em Jesus, mas também que foi nos revelada e que nós podemos alcançar. Amém? Vamos orar? Domingo que vem nós estaremos juntos, à noite. Prepare a sua ceia aí, que nós à noite cearemos juntos, teremos um culto maravilhoso, uma palavra poderosa do trono de Deus. Nós vamos cear juntos. Tirem fotos das suas ceias, enviem, marquem o Instagram da igreja, publiquem no Instagram ou no Facebook, e nós estaremos também publicando a sua ceia e para desfrutarmos dessa comunhão gostosa, né? Então, vamos continuar domingo que vem e vai ser uma bênção. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer por isso, por essas coisas que estão reservadas para nós. Amém? Pai, nós te damos graças por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos aqui ligados por essa ferramenta virtual. Muito obrigada, Deus, e obrigada porque nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós aprendemos hoje que há benefícios por meio de toda provação e por meio de toda tribulação. Nós podemos adquirir perseverança, experiência, confiança, esperança e paciência, Senhor, para saber esperar pela misericórdia do Senhor com confiança. Muito obrigada, porque é uma sabedoria também reservada para nós, da qual nos dá uma possibilidade de lidar com tudo isso de uma forma poderosa, onde nós vamos extrair de tudo isso frutos, benefícios, frutos que vão redundar em louvor, glória e honra. Nós te agradecemos por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Até domingo que vem. Um abraço.